Já o Vasco da Gama só empatou com o Sampaio Corrêa, teve zagueiro discutindo com torcedores e o Cruz Maltino em situação delicada no Campeonato Carioca. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. Preciso contar agora sobre o Vasco, há perigo no Campeonato Carioca e com discussão entre jogador e torcedores. O Vasco ficou no 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa na noite dessa segunda-feira, em jogo que abriu a antepenúltima rodada do Campeonato Carioca. O Vasco nesse momento é o terceiro colocado na tabela de classificação com 14 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, mas o Cruz Maltino tem apenas 2 partidas por disputar e elas são contra Flamengo e Botafogo. Se o Vasco não conseguir pelo menos uma vitória nos 2 jogos, a tendência é que ele não esteja entre os 4 classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, algo bastante ruim para um clube que precisa de receitas e também precisa responder dentro de campo para o seu torcedor. Só para completar, depois da partida, o João Vitor, zagueiro, contratado por um caminhão de dinheiro pelo Vasco, foi flagrado discutindo com torcedores que estavam na arquibancada. O segurança precisou puxar o João Vitor, o Verratti também ajudou para tentar diminuir toda essa confusão. A saideira sobre o Vasco, o atacante GB foi vendido para o Fenerbahçe, operação de 3 milhões de euros, embora valha a lembrança de que ele não chega num primeiro momento para jogar no Fenerbahçe, vai atuar no Kasimpasa até a metade do ano, quando será incorporado pelo elenco do Fenerbahçe. Foi um jogo feio, hein? Olha, eu costumo dizer que a regra do Campeonato Carioca é você ver partidas ruins e você pensar que você está desperdiçando 90 minutos do seu dia. Assim foi no sábado no Fla-Flu, assim foi no domingo Madureira e Botafogo e assim foi pior ainda em Vasco e Sampaio Corrêa. E obviamente Sampaio Corrêa não tem nada com isso, teve um ótimo resultado, conseguiu empatar com o Vasco dentro da sua casa, chegou a 13 pontos, vai chegar nas rodadas finais tendo condições inclusive de se classificar para as semifinais, e a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente não é por conta do Campeonato Carioca em si, e nem pelo desempenho, início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Corrêa, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas 2 equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então assim, cara... Você achou o estádio ruim? Primeira O vez gramado horroroso. Primeira vez que não. o time... Como é o nome do estádio? Lorival. Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que, quando o Sampaio Corrêa sobe em 2023, eles precisa reformar, né? Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um Lorivalzão. estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante pro futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar, o time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto, era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então, assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante. O Campeonato Carioca, cada vez mais, ele vai ficando pior. O Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem e é cansativo, cara. É muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e aí sim que me preocupa. Não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado. Tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase. Você acha, Venê, que não pode virar uma chavinha? Aliás, isso foi um debate que a gente teve aqui no ano passado, lembra? Talvez por mudar a competição, a logística também. Por exemplo, essa é uma logística de viagem mais cansativa às vezes do que você pegar um avião, como a pra Volta Redonda também. Às vezes, você fazer uma quilometragem grande, né? Foi por isso que o Flamengo optou por aceitou jogar no Mané Garrincha contra o Volta Redonda a jogar no Raulino de Oliveira. É menos cansativo. Porque a logística é menos cansativa. Parece meio porque a estrada, se você pegar um engarrafamento, um trânsito, um acidente, você fica ali parado. E é verdade. É uma viagem de carro. E querendo ou não, você ir para Brasília, você tem avião fretado, enfim, eu acho que é menos desgastante. E de fato, é desgastante você viajar para Saquarema, querendo ou não. E eu concordo com o Pedrosa, o gramado
horrível, mas eu acho que o Vasco não jogou mal por conta do gramado. Eu acho que o Vasco jogou mal por conta da atuação mesmo dos jogadores. Por exemplo, se você parar e analisar, o Vasco começou com 3 volantes, que é até uma escalação que ele vem adotando nas últimas partidas. Você com 3 volantes, entre aspas, levar sufoco do Sampaio Corrêa em determinado momento, contra-ataque, é errado. Não faz o menor sentido isso acontecer. E, de fato, o Vasco fez mais uma partida bem fraca. Quero chamar a atenção de maneira negativa para o Tietê. Eu acho que eu esperava mais, sobretudo do Tietê. Ele fez uma partida muito abaixo. Desde quando chegou o Vasco da Gama, para mim foi a pior exibição dele. Mas o Vasco, em geral, fez uma exibição ruim. Foi uma partida muito ruim de se ver. E eu falei isso aqui no off, não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu comentei com vocês lá no camarim. Esse campeonato carioca é um dos piores que eu já vi no quesito nível técnico. Foi on aqui, você falou isso Eu falei né? on? É um dos piores, se não for o pior que eu venho acompanhando. Mas a produção, Vene, pode confirmar, mas se eu não me engano só teve uma vitória nessa rodada. Todos os outros jogos foram empate. E assim, empate sem gol, o que é justo, tá? Pelo futebol apresentado no Fla-Flu, por exemplo, Vasco e Sampaio Corrêa. Mas aí eu também quero destacar o outro lado aqui da moeda. No caso do Sampaio Corrêa, por exemplo... Ganhou, só o Madureira que ganhou do Botafogo. É isso. Foi o único jogo que teve vitória no campeonato, na rodada. E que nem foi um jogo bom também, não. Gente. Foi assim, porque os gols aconteceram e tal, por acaso. Mas no caso do Sampaio Corrêa, eu quero destacar um jogador. A gente vive vendo jogadores se destacando estadual e ganhando, por exemplo, oportunidades em clubes maiores. E falamos sempre por aqui que isso é um grande motivo positivo dessa Exatamente. competição. Teve o Lelê, que foi pro Fluminense, teve o Carlinhos, que hoje pertence ao Flamengo, está emprestado na Vitória. Tem um zagueiro do Sampaio Corrêa que já fez partidas interessantes, sobretudo contra o Botafogo também, Eduardo Thuram. Tem até nome de craque, né? E ele fez uma boa partida também contra o Vasco. Assim, é um jogador que eu tenho certeza que vai conseguir digamos, um contrato melhor futuramente, Legal. De repente disputar uma Série B. Então tem o outro lado da moeda do Campeonato Carioca que é bom ressaltar também. Tem Lindoso. Lindoso tá na Madureira, né? É, mas ele começa assim, vai pro Botafogo, faz uma bonita carreira, né? Porque exemplo recente de zagueiro foi o Sérgio Rafael que veio aqui. Ele tá jogando na Ponte Preta. Tá na Ponte Preta. É verdade. Ó, vamos lá. Vamos fazer o quê? Olhar um... Ai... Sério, Pedrosa, eu acho que é pra você que querem mandar um recado. Cadê? Pra mim? Falaram que é muito bom. Ah, esse garoto aqui que fez a minha montagem. Foi ele que fez. Foi ele, é inteligente. PHD Flamengo. O Vasco teve 2 melhores momentos. O início e o fim do jogo. Agora, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu não sei de quem é a imagem, tá? Senão até daria os créditos aqui. Mas teve o jogador do Vasco da Gama discutindo com o torcedor após a partida. Eu posso explicar isso, o João Vitor, foi o João Vitor? Informações, porque fica só o vídeo cortado e fica parecendo que ele saiu discutindo com o torcedor. Foi o João Vitor. De forma deliberada. E não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte. Um torcedor do Vasco estava pedindo a camisa do João Vitor desde o começo do jogo. O João Vitor, inclusive, no vídeo tá o quê? Sem camisa. Ele vai lá, tira a camisa para dar pro torcedor do Vasco. Só que outro torcedor começa a xingar o João Vitor à torta e à direita. E aí o João Vitor retruca xingando também. Eu não vou defender aqui a atitude do João Vitor de retrucar o xingamento, até porque o torcedor tá ali, pagou o ingresso, viu um jogo horrível, inclusive de todos, não só do João Vitor, mas coletivamente de todo mundo, e o certo é o jogador ter cabeça e ficar quietinho, ir pro vestiário, fechar a casinha. Mas é só pra não parecer que o João Vitor saiu brigando com o torcedor sem que isso não tivesse contexto. O contexto foi esse, explicando aqui pra você, que viu o vídeo e só o João Vitor tal. O João Vitor deveria ter feito isso? Não, mas o João Vitor foi entregar uma camisa que o torcedor tinha pedido pra ele e ele recebeu xingamentos e depois xingou de volta. João Vitor tá errado, mas só pra explicar o contexto pra gente não ser injusto com o atleta também. E assim, em cima desse contexto, eu continuo achando que o jogador tá errado. Ele tem não que pode pronto pra discutir isso, né? com Mas o acontece torcedor. que quando você tá muito próximo, Sim. mas ele tá proximidade. Tô te entregando aqui uma camisa. Aí eu tô te entregando, aí vem aqui e ele começa a me xingar. Tem que ter muito sangue frio, né? Eu acho que eu teria, mas muita gente eu sei que não. É difícil, Esse né? é o diferencial de vários jogadores. É você ter sangue frio. Não dá pra você discutir com o torcedor depois de uma partida terrível que o Vasco fez. Eu acho que o torcedor... Óbvio, eu não sei o que o torcedor falou também. Ele não pode passar dos limites. Mas o torcedor... Não, foi xingado. O que o torcedor fez, ele pagou o ingresso, ele tem o direito, entre aspas, de protestar. Dentro do limite, obviamente. E se foi dentro do limite, o zagueiro errou totalmente. O certo, dentro do show de horrores que foi ontem, é fechar a casa e ir pro nem dar a camisa, é verdade. Assim os jogadores fizeram, né? Nem entrevista deram depois do jogo. É a melhor coisa. Justamente pra você não cair na tentação de responder. Ô, Lucas Pedrosa, tem drone da venda do GB no Vasco? Na verdade, é a venda que não, dos que não foram, né? Por quê? Porque o GB foi vendido ao Fenerbahçe por 3 milhões de euros. O Vene até trouxe esses valores na manhã de hoje, só que a informação da imprensa turca é que o GB foi reprovado nos exames físicos e ele não vai ser vendido. Ele seria até repassado ao Kazim-Pampa, se eu não me engano, que é o nome do time, e por um empréstimo, mas o GB volta para o Vasco da Gama, teoricamente, por conta da reprovação
dos exames que ele teve. Marcelo Santana, que é até o diretor de futebol do Vasco, viajou com ele para fazer essa venda. O GB é um jogador de 20 anos, que até era uma promessa da base do Vasco, mas ele teve uma lesão muito séria no joelho do ligamento cruzado anterior. Segundo as informações da imprensa turca, o problema da detecção do exame era na perna direita. Ou seja, a gente tem que esperar para ter mais informações. Mas o fato é que a venda foi cancelada, segundo a imprensa turca. Muito incomum acontecer, mas a gente lembra o Wesley, né? Não é incomum. Fernanda, olha só para contextualizar. Os turcos, eles são muito chatos com relação ao exame médico na hora de assinar um contrato. Vou dar um exemplo que aconteceu com o Gustavo Henrique, zagueiro que era do Flamengo e foi pro Fenerbahçe. O que aconteceu? Lá eles não gostaram do que viram no joelho, porque tinha uma grave lesão no joelho. Na verdade, ele já teve, né? Porque ele operou e tal. O que os turcos fizeram? Não, ele não vai ser aprovado. Aí o que o Flamengo na ocasião fez? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu empresto o jogador para vocês por um determinado período. Durante esse período, se ele não tiver problema nesse local, no joelho, vocês compram o jogador? E assim foi feito. Porque na ocasião o Jorge Jesus queria muito o Gustavo Henrique. E os turcos, eles são chatos mesmo, são exigentes. Não é nenhum absurdo. Aí muita gente vai parar e vai criticar o jogador e vai dizer assim, nossa, como no Vasco aceita um jogador assim? Não, não é isso. É isso. Não, porque eles são exigentes. Ele estava treinando, inclusive, tem vídeos aí do começo desse ano dele treinando normalmente. O ponto é, eles verificam também o risco de lesão. Não é só se o jogador tem uma lesão ou não, é o risco de lesão. E pelo que a imprensa turca está falando, não foi nem o joelho que ele machucou, que é o esquerdo, foi o joelho direito. Então você tem que aguardar mais informações até para saber se esse tipo de negociação pode encaminhar para isso. Cara, vou emprestar eles aqui, ver aí o que vocês querem fazer e depois a gente compra. Mas o fato é que hoje essa negociação está travada. Torcedor vascaíno, quero sua opinião nos comentários sobre essa negociação aí, né, de venda do GB para o Shakhtar Donetsk, que acabou travando, né, devido a ele não ter passado nos exames médicos e pode ser que não vai ser concretizado a negociação, né? Já está praticamente quase certo aí de que não irá rolar a venda do jogador para a equipe da Ucrânia. E também, né, sobre esse momento aí de 3 jogos seguidos do Vasco, com desempenho abaixo do esperado, a equipe não entregando um resultado que o torcedor queria. São 2 empates e 1 derrota, e o Vasco sofre aí no Campeonato Carioca e corre o risco, né, de acabar não conseguindo se classificar para as semifinais, dependendo dos seus resultados nos 2 clássicos que restam a equipe disputar no Campeonato Carioca. Então deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.